Roma Antiga, Império, Arquitetura, Gladiadores, Pão e Circo? E aí, galera? Esse é o canal Historiando Tudo, que hoje vai falar sobre a Roma Antiga. Cultura, crenças, império e muito mais. Se você não é inscrito, não perca tempo e se inscreva. Fique por dentro de tudo o que acontece no canal. Agora vamos no play. Senta e relaxa. Curta o vídeo. Roma. A história da Roma Antiga é fascinante em função da cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos por essa civilização. De uma pequena cidade tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos herdamos uma série de características culturais, direito romano até os dias de hoje está presente na cultura ocidental, assim como o latim que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana e espanhola. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre na Itália. Resgatados por uma loba que os amamentou, foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos retornam à cidade natal de Alba Longa e ganham terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. Sua fundação se dá por volta de 753 a.C. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica, sendo gregos, etruscos e italiotas. Desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastores. A sociedade nessa época era formada por patrícios, nobres proprietários de terras, e plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei que deu origem patrícia. A religião nesse período era politeísta, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes destacavam-se a pintura de afresco, murais decorativos e esculturas com influências gregas. República Romana, 509 a.C. a 27 a.C. Durante o período republicano, o Senado romano ganhou grande poder político. Os senadores de origem patrícia cuidavam das finanças públicas, da administração e da política externa. As atividades executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. A criação dos tribunos da plebe está ligada às lutas dos plebeus por uma maior participação política e melhores condições de vida. Em 367 a.C. foi aprovada a Lei Licínia, que garantia a participação dos plebeus no consulado. 2 cônsules eram eleitos, um patrício e um plebeu. Essa lei também acabou com a escravidão por dívidas, válida somente para cidadãos romanos. Formação e expansão do Império Romano. Após dominar toda a Península Itálica, os romanos partiram para as conquistas de outros territórios. Com um exército bem preparado e muitos recursos, venceram os cartagineses, liderados pelo general Aníbal, nas Guerras Púnicas, século III a.C. Essa vitória foi muito importante, pois garantiu a supremacia romana no Mar Mediterrâneo. Os romanos passaram a chamar o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Após dominar Cartago, Roma ampliou sua conquista dominando a Grécia, Egito, Macedônia, Gália, Germânia, Trácia, Síria e a Palestina. Com as conquistas, a vida e a estrutura de Roma passaram por significativas mudanças. O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário. Povos conquistados foram escravizados ou passaram a pagar impostos para o Império. As províncias, regiões controladas por Roma, renderam grandes recursos para Roma. A capital do Império Romano enriqueceu e a vida dos romanos mudou. Alguns dos principais imperadores romanos: Augustus, de 27 a.C. a 14 d.C., Tibério, de 14 d.C. a 37 d.C., Calígula, de 37 d.C. a 41 d.C., Nero, de 54 d.C. a 68 d.C.,
e Marco Aurélio, de 161 d.C. a 180 d.C. Cultura romana. A cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega. Os romanos copiaram muitos aspectos como a arte, pintura e arquitetura. Os balneários romanos espalharam-se pelas grandes cidades. Eram locais onde os senadores e membros da aristocracia romana iam para discutir política e ampliar os seus relacionamentos pessoais. A língua romana era o latim, e depois de um tempo espalhou-se pelos 4 cantos do império. A mitologia romana representava formas de explicar a realidade que os romanos não conseguiam explicar de forma científica. Trata também da origem de seu povo e da cidade que deu origem ao império. Entre os principais mitos romanos podemos destacar Rômulo e Remo e o rapto de Proserpina. Religião romana. Os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A grande parte dos deuses romanos foram retirados do panteão grego, porém os nomes originais foram mudados. Muitos deuses de regiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Os deuses eram antropomórficos, possuíam características tais como qualidade e defeito de seres humanos, além de serem representados de forma humana. Além dos deuses principais, os romanos cultuavam também os deuses Lares e Penates. Esses deuses eram cultuados dentro das casas e protegiam a família. Crise e decadência do Império Romano. Por volta do século III, o Império Romano passava por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos para o investimento no exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Na mesma proporção, caía o pagamento de tributos originados das províncias. Em crise, com o exército enfraquecendo, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas. Muitos soldados sem receber salário deixavam suas obrigações militares. Os povos germânicos, tratados como bárbaros pelos romanos, estavam forçando a penetração pelas fronteiras do norte do Império. No ano de 395, o imperador Teodósio resolveu dividir o Império em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Em 476, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros, entre eles visigodos, vândalos, burgúndios, entre outros. Era o fim da Antiguidade e início de uma nova época chamada de Idade Média. Gladiadores. Os gladiadores eram lutadores que participavam de torneios de luta na Roma Antiga. De origem escrava, esses homens eram treinados para esses combates, que serviam de entretenimento para os habitantes da Roma e das províncias. Vida dos gladiadores e combates. Os gladiadores eram escolhidos entre os prisioneiros de guerras e escravos. Com o passar das lutas, caso reunisse muitas vitórias, tornavam-se heróis populares. Nas arenas, a mais famosa era o Coliseu de Roma. Os gladiadores lutavam entre si utilizando vários armamentos como, por exemplo, espadas, escudos, redes, tridentes, lanças, entre outros. Participavam também das lutas montados em cavalos ou usando bigas, carros romanos puxados por cavalos. Muitas vezes esses gladiadores eram colocados na arena para enfrentar feras, como leões, onças, entre outros animais selvagens. O combate entre gladiadores terminava quando um deles morria ou ficava ferido com impossibilidade de continuar a luta. Os gladiadores mais bem-sucedidos ganhavam, além da popularidade, muito dinheiro, e com o passar do tempo podiam largar a carreira de forma honrosa. Esses privilegiados ganhavam uma pensão do império e um gládio, espada de madeira simbólica. A arquitetura romana. Os romanos usaram como inspiração a arquitetura etrusca e grega para desenvolver seus projetos. Porém, não podemos falar em cópia, pois a arquitetura romana possuía muitos elementos inovadores e avanços nas técnicas de arquitetura. Características principais da arquitetura romana: solidez nas construções, características que herdaram dos etruscos. Uso de arco nas construções. Uso da abóbada, construção em forma de arco que preenche espaços entre arcos, muros e outros tipos de espaço. Construções sóbrias, funcionais e luxuosas. Principais tipos de arquitetura romana: aquedutos, arcos com canaletas que conduziam a água dos reservatórios para as cidades. Eram feitos de pedra e significou um avanço na canalização e distribuição de água na antiguidade. Templos eram construídos em homenagens aos deuses, eram luxuosos e bem iluminados. Possuíam apenas um portal de entrada, com escada de acesso. Arcos de triunfo eram construídos em homenagens aos imperadores, principalmente para marcar grandes feitos e conquistas. Eram feitos de pedra e mármore. Estradas feitas de pedra eram importantes rotas para o comércio e também deslocamento do exército, pois ligavam várias cidades, regiões e províncias.
eram tão resistentes que muitas delas existem até hoje. A mais conhecida foi a Via Ápia. Banhos públicos, prédios destinados aos banhos públicos, que eram espaços com piscinas aquecidas onde os romanos das altas classes relaxavam e mantinham seus contatos sociais. Circos e anfiteatros, construções destinadas ao entretenimento. Nos circos ocorriam principalmente corridas e brigas. Nos anfiteatros ocorriam espetáculos como, por exemplo, os embates entre gladiadores. Bom, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar aquela força para o canal. Se inscrevam, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Indique o canal para seus amigos e contribua para a realização de mais vídeos assim. Conto com vocês. Tamo junto. Tchau!